Deseja libertar-se do sentimento de angústia, solidão, que às vezes te aprisiona e você nem sabe o porquê. Método inédito: descubra agora mesmo. Como sair da depressão em 21 dias, sem remédios, sem médicos, te libertando de tudo aquilo que te paralisa. Totalmente testado e garantido, veja no link da descrição do vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortus, um grupo empresarial com o objetivo de trazer as melhores ferramentas para o gestor contemporâneo. O vídeo de hoje era uma continuação de um vídeo que nós gravamos, até sem pretensões, há cerca de 2 anos. Na verdade, surgiu a partir da solicitação de um dos participantes que acompanha o nosso canal, quando ele fez uma pergunta sobre como lidar com a fobia social. E por incrível que pareça, esse vídeo na época, eu mesmo imaginava que ele não fosse surtir tanto efeito. E de repente, hoje, ele é um dos vídeos mais vistos no nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como vencer a fobia social. O primeiro ponto importante é que a gente precisa se concentrar no quê? A fobia, ela sempre é disparada a partir de alguma memória. A partir do 9º dia da concepção, o sistema nervoso começa a ser formado. E tudo que a mãe está vivendo começa a gerar naquele feto programações. Ou seja, já começam a criar as redes neurais que vão criar memórias. Por exemplo, eu conheço um caso de uma pessoa que quando estava grávida sofreu um assalto e teve troca de tiros. Até hoje, quando o filho escuta fogos de artifício, ele entra em desespero, ele tem pânico de qualquer barulho que lembra tiros. E isso foi uma memória criada quando ele ainda estava na barriga da mãe. Existem as memórias que foram criadas intrauterinas, mas também tem as memórias que foram criadas na primeira infância. Dependendo do que a criança viveu, essa memória fica arquivada. E o que acontece? Em algum momento da vida, um outro evento dispara o gatilho e essa memória então libera toda a sua potência química, fazendo com que o sistema glandular libere muitas emoções numa intensidade tão grande que a pessoa não consegue lidar. Por isso que é muito comum quando as pessoas falam sobre a questão da fobia social, elas comentam também que elas têm dificuldade inclusive de controlar sua respiração, porque dá taquicardia, elas não conseguem respirar e elas começam a perder o controle e entram em desespero total. Então, o primeiro passo é você compreender o mecanismo da fobia social, ou seja, você provavelmente que tem fobia social tem uma memória que é disparada por algum estímulo. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm fobia social porque ao verem uma multidão ou ao assistirem alguma cena que tem algum nível de agressividade, elas então se sentem naquele momento, naquele instante, mexidas por dentro e aquilo dispara então os hormônios que faz com que ela perca total condição de lidar com a situação. Existem 2 leis e 2 efeitos que acontecem no nosso sistema nervoso. Um deles é chamado a lei do efeito dominante. Como é que funciona isso? O nosso sistema funciona da seguinte forma. Se eu falar para você Antônio, o primeiro Antônio que virá à sua mente é uma pessoa que para você, de todos os Antônios que você conhece, o Antônio, quando eu falo Antônio, que aparece primeiro na sua mente, é aquele que tem maior peso emocional na sua vida. Aquela pessoa que mais te marcou, que você mais conviveu. Então se eu falo Pedro, o Pedro que aparece na sua mente é o Pedro que você tem uma relação mais forte. Então você pode ter conhecido vários Pedros e teve uma época da sua vida que tinha um Pedro que era mais relevante no seu sistema, por causa da importância dessa pessoa para você. De repente você conheceu outra pessoa chamada Pedro e essa outra pessoa chamada Pedro passa a ser agora a nova referência. E quando eu digo Pedro, é essa nova pessoa agora que aparece no seu sistema. Isso é a lei do efeito dominante. O nosso sistema sempre vai trabalhar com aquela informação que tem a maior relevância emocional para a gente. Para você mudar uma memória que foi intensa na sua vida, só se você criar uma nova memória tão intensa quanto a anterior, de uma intensidade igual ou superior, para que o seu sistema naturalmente busque essa nova memória. O que significa isso na prática, Gilberto, a respeito da fobia social? Você tem uma memória que causou o que hoje é chamado de fobia social em você. Então, o que fazer? É preciso criar uma nova memória com intensidade igual ou maior sobre o quanto é gostoso e bom conviver e estar em meio às pessoas. E isso não é uma coisa muito simples de se fazer, porque por vezes